Bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe a sua vida. Estamos em mais uma aula, mais uma mentoria gratuita da sabedoria do alto. Se você é meu aluno, estará aqui para receber direcionamentos divinos, princípios bíblicos para que você consiga continuar progredindo nessa vida. Então, faça o primeiro pedido, deixa o teu like aqui nas redes sociais. Pode me seguir aqui nas redes sociais. Não esqueça de compartilhar essa mensagem com pelo menos 5 ou 10 pessoas, ok? A palavra que eu quero compartilhar com vocês está na Bíblia Sagrada. Vou apenas utilizar o texto como base, porque hoje eu vou te ensinar a crescer com a crise. Não entendeu? Você vai começar a aprender a crescer no meio da crise. Então, se você acha que a crise serve para te matar, você está enganado. Existe um meio para que você cresça no meio da crise. Wesley, que meio é esse? Eu vou te mostrar já, mas eu quero que você fique ligado aqui comigo e compartilhe essa palavra com o maior número de pessoas possível, ok? Não esquece de me seguir aqui nas redes sociais, todas as redes sociais. Estamos lá compartilhando um direcionamento, uma palavra de Deus para que você consiga ser edificado e abençoado de alguma maneira, ok? A palavra que eu quero compartilhar com você está em Gênesis, livro de Gênesis. Você pode estar dizendo, Wesley, você está folheando a Bíblia Sagrada, você não sabe o texto. Sei o texto, mas estou fazendo isso porque eu gosto de procurar o texto sagrado, conversando com vocês, e o meio da gente estar aqui interagindo, ok? Gênesis capítulo 12, você vai aprender a crescer com a crise. Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim o texto: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abrão com o Senhor, como tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão era de idade de 75 anos quando saiu de Harã. Gente, a realidade é o seguinte: Abrão, filho de Terá, o primeiro patriarca, era de Ur dos Caldeus. Quando eles estão em Ur dos Caldeus, eles saem de Ur dos Caldeus e vão em direção a uma terra que naquela época era muito falada, muito mencionada. Esta terra, posteriormente, vamos saber que é a terra de Canaã. Se você duvida do que eu estou te dizendo, vai para a Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 12, na verdade capítulo 11, Gênesis capítulo 11, versículo 31, que está escrito: E tomou Terá Abrão seu filho, e a Ló filho de Harã, seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Ok? Então, Terá sai de Ur dos Caldeus, leva Abrão e vão para Canaã. Canaã seria posteriormente a terra prometida. Porém, nesse percurso em que eles saem de Ur dos Caldeus e vão em direção a Canaã, o texto vai dizer que eles param em Harã, a terra de Harã. Quando eles param nesta terra, a Bíblia diz que Terá morre. Quando Terá morre, agora vai sobrar apenas Abraão, sua esposa, aqueles da família de Terá que sobraram, Ló, enfim. Então morre Terá era patriarca, logo como ele morre, quem assume o patriarcado ou a liderança da família é Abrão. Aí o texto vai dizer que Deus fala com Abrão. Abrão aqui está passando por uma crise. Qual é a crise? A crise do luto. Ele havia perdido seu pai, ele estava em crise, ele estava triste. Então Abrão ele tinha duas opções: ou ele cresceria e avançaria e continuaria a sua jornada, ou ele pararia e entraria em uma depressão profunda. Então no meio dessa crise Deus fala com Abrão. E quando Deus vai falar com Abrão, Deus vai nos ensinar com esse texto
como crescer com a crise. Como eu disse, Abraão estava em crise. Todos nós lidamos com a crise. E nessa série de ministrações aqui, de mensagens, você vai aprender a se tornar um especialista em crise. Então eu já te ensinei como você pode superar os processos e as crises da vida. Mas hoje eu quero te ensinar aqui como crescer com a crise. Anota aí, eu preciso aprender a crescer com a crise. Então vamos lá. Abraão perdeu seu pai, ele está em luto, está triste, por dentro quebrado, destruído, perca familiar. Só que o texto vai dizer que Deus fala com ele. Quando Deus fala, Deus dá uma ordem. Qual é a ordem? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Agora presta atenção, eles já haviam saído da terra deles. Arã não é a terra deles. A terra deles, como eu disse no começo, o dos caldeus. Ele saiu da terra, saiu da sua origem, porém ele carrega com ele os familiares. Todos que faziam parte da casa do pai dele, ele convivia junto. Só que Deus manda, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai. Essa expressividade aqui nos ensina como a crescer no meio da crise. Wesley, o que eu faço para aprender a crescer no meio da crise? Primeiro, você precisa sair da zona de conforto. O que Deus estava dizendo para Abraão era: Abraão, eu quero que você saia da zona de conforto. Eu sei que você está quebrado, eu sei que você está destruído por dentro, eu sei que você está em uma crise profunda, mas você não pode ficar na zona de conforto. Zona de conforto, origem, lugar que sempre amei estar, pessoas que eu sempre amei estar por perto. Eu tenho que estar perto dessas pessoas? Sim, mas existem alguns momentos para que eu viva o novo de Deus, para que eu viva aquilo que Deus projetou. Eu preciso me desprender dessas pessoas para que eu consiga crescer. Então por que Abraão não cresceu antes? Porque ele estava debaixo da cobertura de seu pai. Seu pai era o pivô do seu crescimento ou da sua paralisia na vida. Então existem pessoas que não estão crescendo porque estão na zona de conforto. Então quer aprender a crescer com a crise? Saia da zona de conforto. Segundo conselho para você crescer com a crise. Primeiro conselho, saia da zona de conforto. Gosta de estar apenas consumindo conteúdos nas redes sociais, mas você não pratica uma rotina legal em sua vida? Saia da zona de conforto, largue as redes sociais, largue Netflix, largue tudo e vá aplicar uma rotina em sua vida e praticar bons hábitos para que você viva uma nova vida. Se você é uma pessoa que está dentro da sua casa e não gosta de orar, não gosta de jejuar, não gosta de ler a Bíblia, passe a orar, jejuar, ler a Bíblia, praticar aquilo que a Bíblia diz, porque só vive o extraordinário quem se esforça, só vive o sobrenatural quem chega no limite do natural. Se você não se move, Deus não se move. Se você não faz, Deus não faz. Porque toda ação gera uma reação. E na zona de conforto não tem ação poderosa, só tem ação limitante. Então quer viver a abundância, quer viver o extraordinário, quer viver o sobrenatural? Haja. Toda ação gera uma reação, porque toda causa gera um efeito. Então primeiro, saia da zona de conforto. Segundo conselho para você aprender a crescer com a crise é: tenha uma visão. Primeiro conselho, você já sabe. Te passei aqui. Segundo conselho, tenha uma visão. Eu sou um tipo de pessoa que qualquer tomada de decisões que eu vou ter, eu sempre consulto a Deus, porque eu sei que Deus é o meu Senhor, é meu mestre, é aquele que sabe de tudo, aquele que pode tudo. Então eu sigo a visão que Deus tem para mim. Então você tem que ter visão. Visão fala de objetivos, fala de metas claras, fala daquilo que você deve aplicar para que você consiga almejar. Mas de alguma maneira você tem que ter uma visão, porque quem não tem visão está sem direção. Então você tem que ter uma visão. Primeiro conselho, saia da zona de conforto. Segundo, tenha uma visão. Qual é a tua visão para a tua vida? Wesley, eu acabei de sair do ensino médio, mas eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Ei, acorda, você precisa ter objetivos claros para a sua vida. Wesley, não tem um objetivo. Começa a colocar.
Consulte a Deus, peça uma direção a Deus, consulte a Bíblia, sente com pessoas que têm conselhos poderosos e defina metas e objetivos claros. Porque o tempo vai passando e você vai continuando no mesmo nível. Você vai achar que a culpa é de Deus, e a culpa não é de Deus. Você tem que avançar, tem que crescer, e para crescer você tem que ter uma visão. Porque todo alguém que governa, todo alguém que lidera, todo alguém que avança nessa vida tem uma visão clara. Então, por exemplo, eu tenho uma visão do que eu quero alcançar. Eu tenho uma visão de quantas pessoas eu quero edificar. Tudo isso através da palavra de Deus. Então você tem que entender essa realidade, ok? Então, se você não tem uma visão clara, comente aqui abaixo. Eu não tenho uma visão. Eu não tenho uma visão. Porque futuramente eu vou compartilhar com vocês aqui na Sabedoria do Alto como você pode ter acesso a uma visão poderosa. E com essa visão poderosa pode definir todo o rumo de sua vida, ok? Então, vamos lá. Primeiro conselho, saia da zona de conforto. Abraão teve que sair da zona de conforto. Segundo, Abraão tinha uma visão. Deus deu uma visão para Abraão. Eu vou te levar a uma terra, e essa terra eu vou te mostrar. Que Abraão não sabia que a terra que Deus iria mostrar era a terra que Deus já havia mostrado para o pai dele. Será que Abraão não sabia que iria para Canaã? Com certeza sabia, mas ele não tinha visão. Porque o que vai determinar se a terra é boa ou não é os passos que eu dou, mas é a visão que eu tenho sobre a terra, não entendeu? Existem pessoas que estão vendo destruição na sua vida, está dizendo, meu Deus, eu só vivo destruição. Você só está vivendo destruição porque você só vê destruição. Mas se você começar a ver uma oportunidade de crescimento no meio da tua destruição, você vai começar a ver como um lugar de prosperidade e de bênçãos de Deus. Ok? Então, você tem que entender esses princípios. O terceiro segredo que eu te passo para você aprender a crescer com a crise é: ande com pessoas que tenham a mesma visão que você. Se você está perto de pessoas que têm visão pessimista, você vai ter um resultado pessimista. Se você anda com pessoas que têm uma visão negativa, consequentemente você vai viver uma realidade negativa. Mas se você anda com pessoas que têm fé, que têm esperança e que têm uma visão clara do futuro, pode ter certeza, você viverá o sobrenatural. Então, como crescer com a crise? Saia da zona de conforto. Tenha uma visão clara. Ande com pessoas que têm a mesma visão que você. E por último, seja uma pessoa que testa coisas novas. Não entendi o testar coisas novas? Sim. Abraão não sabia o que era ser líder até o dia de ser. Então ele precisou testar ser líder. Teve que ser líder da sua família, ser líder da sua casa, ser líder do seu povo, para consequentemente ele se tornar um grande patriarca. Então, quer ser uma pessoa que aprende a crescer com a crise? Teste. Utilize a crise não como meio de automutilação ou de destruição ou de depreciação. Você tem que utilizar a crise como meio de aprendizado para o teu crescimento. Está com crise financeira? Utilize essas 4 verdades que eu apliquei, que com certeza a sua vida vai ser modificada. Está com crise conjugal? Aplique os 4 princípios. Está com crise familiar? Aplique esses 4 princípios. Está com crise espiritual? Aplique os 4 princípios. Esses 4 princípios são aplicáveis em todas as áreas da sua vida se você deseja viver algo novo. Ok? Que Deus possa te abençoar. Essa foi a aula e a mensagem da Sabedoria do Alto de hoje. Não esqueça de compartilhar essa mensagem com pelo menos 5 ou 10 pessoas. Eu te espero amanhã. Não esqueça, você é meu aluno de maneira gratuita aqui. E se você desejar ter acesso a conteúdos poderosos de maneira exclusiva a todos os meus cursos e mentorias de diversas áreas, você pode clicar no link que está aqui abaixo, fazer parte do Clube 923. Você vai pagar apenas R$ 9,23 mensalmente, é uma assinatura, e durante todo o ano, todo o tempo, estarei compartilhando novos conteúdos, cursos e mentorias por lá. Ok? Não esqueça também de assistir a Mensagem de Esperança, que acontece todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã, aqui no meu canal no YouTube e nas demais plataformas digitais. Ok? Deus te abençoe e até amanhã.